Fala, rapaziada, estamos chegando, mais um Taon Podcast na área e eu tô com ele, Chicão. O host do podcast. O host do podcast, tá sempre presente. Pessoal, hoje a gente tá com uma convidada bastante especial, mas antes de anunciar, eu acho que você não sabe ainda, se sabe também, tá segurada. Chicão, avisos. Queria pedir pro pessoal que nos acompanha, eu tô cansado dessa fala aí, eu vou gravar ela e vou apertar só o play na hora que chegar aqui, porque os nossos vídeos têm dado bastante visualizações e a maioria do pessoal que acompanha não está inscrito ainda no canal. Tá vendo aí só agora? Clicar no inscrever-se que tá ali embaixo, é bem rapidinho, você nos ajuda a esse algoritmo a mostrar o nosso vídeo para mais pessoas e você conseguir acompanhar essas histórias que inspiram, que a gente tá trazendo com muito carinho para vocês. É isso aí. E deixa o like lá também, né? Já tá assistindo, não tá vendo aí, tá no telefone, tá no computador, tá em casa, deixa o like também, que não custa nada também, não vai cair o dedo, né, Chicão? Quem for inscrito no canal tem desconto quando for comprar um iPhone, quando for trocar um celular. Vice, tá, cobra lá, eu me inscrição e o negócio. Bate um print, Chicão, me inscrevi no canal, quero desconto aí nesse teu iPhone novo aí. É isso aí, Chicão? Vai ter, com certeza. Então tá, acordo firmado e acordo confirmado. Chicão, agora... Eu sou suspeito pra falar, eu sou apaixonado por ela me pastoreia. Deixa eu dar um testemunho aqui. Antes de nós fazermos um programa, Diego, vamos fazer o podcast, vai ser legal, cara, tô acreditando muito nesse projeto de que não tô contigo, vamos nessa. Esse bairro, mas tem uma pessoa que eu quero levar lá, cara. Antes de tudo, e ele já falava o nome dela. É verdade. Ela é a pastora mais bonita do Brasil, costumo dizer. O marido dela diz que a espiga melhor fica pro pior ponto. Eu discordo, porque eu acho ele um pastor lindo, maravilhoso, de olho verde, alto, forte. Gente boa, né? Estamos com Viviane Martinelli. Uma salva de palmas pra pastora Vivi. Antes que comece a falar, porque semana passada foi entregue a lembrança com 20 minutos de podcast. Eu quero entregar uma lembrança pra pastora. Pra que ela fique igual a gente aqui. Eu já tava olhando essas canecas e desejando. Tá vendo? Mostra lá na câmera 2, pastora. Lá. Olha aqui, gente. Maravilhoso. Já vou utilizá-la. Já vamos dispensar essa garrafinha, vamos usar a caneca e tá tudo certo. Vivi, obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Pra bater um papo legal com a gente. Eu, na verdade, estou muito honrada por estar aqui, né? Já venho ouvindo falar muito bem desse podcast, desse programa maravilhoso. Legal. E eu e o Chico tava desenhando, né? Estávamos desenhando a minha vinda para cá e eu tenho certeza que tudo acontece no tempo certo. Então, hoje estou aqui. E muito feliz de estar com essa galera. E é bacana que quando a gente utiliza o Instagram, principalmente para... quem será o convidado? Será que é o fulano? Será que é o ciclano? E a Vivi tá sempre lá na resposta da caixinha, ou sempre a mais clicada nos testes ali. Opa, Jesus, fiquei muito feliz então tem uma expectativa muito grande, pessoal, que gostaria muito que a gente trouxesse aqui. Então acho que chegou o grande dia pra gente contar um pouquinho da tua história aí, pra gente poder conhecer um pouco mais. Vivi Criciumense. Criciumense. Natural de Criciúma, do bairro Próspera. Legal. Prosperana. Ô Vivi, conta um pouquinho. Hoje a pastora Vivi é conhecida muito em função da igreja Abapai. Sim. Né? Que é contigo e com o Telo ali, que são os dois pastores da igreja. Sim. Mas essa história tua ligada à questão da igreja começou em que momento da tua vida? Começou porque os meus avós eram pastores de uma igreja tradicional, né? Meu avô, ele não era criciumense, né? Eles vieram de outras cidades e chegaram aqui para começar a implantar igrejas. Então, desde pequena, eu era levada na igreja com eles, né? Minha avó, meu avô sempre me levando. Os meus pais, né? Os meus pais também tinham envolvimento, mas não tanto, eram mais caseiros, gostavam de ficar em casa, mas a minha avó, eu, como primeira neta, né? Imagina. Então, eu muito acostumada a ver o meu avô ministrar, né? Em todas as igrejas que o meu avô pôde implantar, eu estava junto pequena. Legal. Mas eu sempre digo que você é ensinado, mas vai ter um momento da tua história que tu vai ter que fazer uma escolha. Todos nós, tem que né? tomar a decisão. Eu sempre digo que a escolha que vai definir a nossa vida, muitas vezes ela é feita no momento que a gente tem menos maturidade para escolher, que é ali 17, 18 anos e tudo. E comigo também foi assim, com 17 anos eu tomei a decisão, eu vou por esse caminho. Mas não me imaginava sendo pastora, não me imaginava casada com um pastor. Na verdade, eu tinha muito preconceito em relação a isso, porque eu sei o quanto os meus tios sofreram pelos meus avós serem pastores, de uma tradição muito antiga, e o sofrimento de, às vezes, ter o pai longe de casa sempre, não estar tão presente. Eu falei, não, eu amo a Deus, quero estar com Deus, mas eu não quero esse negócio de pastoreio. Também porque eu tinha muita timidez. Eu era muito tímida.
Na 5ª série eu desmaiei para apresentar o trabalho. No 5º ano, né? Começava então a apresentação dos trabalhos. Eu fui apresentar um trabalho de história, não lembro direito, mas eu desmaiei. Fiquei na hora, meu estômago embrulhou e eu... Nervosismo. E como meu nome é Viviane, é V, né? Uhum. Então eu vi toda a turma apresentar. E parece que para quem é tímido isso é pior. Tu vai vendo todo mundo e eu ia ser a última. E ali eu fui passando mal já na cadeira. A professora não... Na hora... Eu tinha vergonha até de dizer que eu estava passando mal. Sim. Chega quando eu fui pro meu cartaz para tentar, eu caí com o cartaz. Ô, Vivi, mas ainda dá um embrulho no estômago hoje antes de subir, né? Sempre Dá, né? Sempre dá. Porque Deus, eu digo assim, que Ele pregou uma peça comigo, né? Muitos de nós vamos viver algumas coisas na nossa vida que nós não planejamos. E essas são as melhores. Né? As que vêm de surpresa, né? Eu sempre digo que eu olho para algumas pessoas e eu olho para elas e penso assim, uau, se elas soubessem o potencial que tem dentro delas, que pode vir para fora quando elas se descobrirem a identidade. Porque eu acredito que um dos perigos de uma pessoa de alcançar o seu potencial máximo de propósito e chamado é muitas vezes ela se vender pelo sistema, se vender por que está ao redor dela. Então, assim, ela acaba... eu vou me parecer com fulano, eu vou me parecer com ciclano, e ela acaba matando a identidade dela, né? Sempre se comparando. Nós somos muito influenciados pelo nosso meio. Então, eu tive a tendência de fazer isso, mas graças a Deus eu fui arrancada, né? Eu digo que Deus, ele tem o hábito de nos tirar, às vezes, do bando, através de uma situação difícil na nossa vida, para nos moldar, para sermos realmente quem ele nos chamou para ser. Então, quando tu tinha essa idade de 16, 17 anos que decidisse... Eu decidi, isso. Aí, beleza. Nessa época, tu estavas numa igreja evangélica tradicional. Isso, tradicional. Fui para uma comunidade evangélica, né? E de muita simplicidade, de muita verdade naquela época. E foi lá que eu comecei a dar meus primeiros passos, mas... jamais orar em público, jamais fazer qualquer coisa. Eu queria Deus. Eu queria Deus. E com 19 eu conheci o Martinello, o Telmo. Na igreja? Não. Fora da igreja? Na minha formatura da galera. Vou contar a história. Conta. Foi na formatura do terceirão. Na verdade eu tinha 18, ele 17. E na minha formatura do terceirão, ali da galera, a gente se conheceu no baile, lá na frente do... Como é que é ali no... Onde tinha o Carnaval Verde e Branco, como é que é? No Santa Bárbara? Por ali. União Mineira? União Mineira. União Mineira. E ali no União Mineira a formatura era lá, a gente se conheceu ali e ali a gente começou a namorar. Vamos fazer 25 anos de namoro em janeiro. Que bênção, hein? 25 anos de namoro. Mas naquela época o Telmo era da igreja ou tu levou ele? O Telmo era catequista da igreja católica. Olha só, que interessante. Mas já tinha uma relação com Deus, ele era um cara envolvido. Isso, ele era muito envolvido. Então, Legal. Ele amava muito a Deus, né? Ele era católico. Eu sempre digo que os católicos, o pessoal evangélico tem a mania de querer converter os católicos, dizendo assim, o católico precisa. A verdade é que tem muito católico, tem muito mais relacionamento com Deus do que um evangélico. Né? A gente ouve muito falar do católico relaxado. Às vezes perguntam, você né? Eu sou católico relaxado. Que ele está querendo dizer o quê? Eu sou católico, eu amo Deus, mas eu não tenho tanto relacionamento com a igreja, eu não tenho tanto relacionamento com Deus. Hoje já existe o evangélico relaxado. O evangélico que é evangélico por tradição, mas não tem relacionamento, né? Então eu digo assim, eu conheço muitas pessoas da igreja católica que amam a Deus, que servem a Deus, que têm um coração genuíno para Deus, me conecto com elas, né? E amo também a veracidade e a verdade do que elas professam. O Telmo era um desses, um menino muito verdadeiro. Uma das coisas que eu sempre admirei no homem é o fato de ele não beber bebida alcoólica. Eu tinha muito receio de estar casada com alguém que bebesse, que caísse de repente no alcoolismo. Eu tinha muito receio por um histórico familiar. E uma das coisas que me chamou muita atenção nele é que ele já não bebia. E eu perguntei, né, na própria formatura, a galera toda bebendo. Ele, não vou beber e tal. E quando a gente conversou a primeira vez, ele falou uma frase que me impactou. Ele falou, eu amo Jesus. Então, o cara ama Jesus, não bebe, tu disse, não, esse é meu, né? Foi desenhado pra mim. Já comecei a planejar. Será que você Messias? Desenhado pra mim, já planejei tudo. Eu falei, é ele. E ali foi que a gente... Na época ele usava a camisa do Vasco por dentro da casa social. Não era assim. Isso aí ele conta. Ele conta, mas é brincadeira. Ele já tava bem diferente. E aí a gente... O que aconteceu? A gente falei,
Foi a primeira vez que eu amei alguém, né? Desde antes só gostava, tal, ele também. E a gente se apaixonou um pelo outro e começou a crescer um relacionamento de amor. Namoramos 3 anos e meio, casamos. Nossa. E ele se converteu nesse processo. Ele, na verdade, ele disse, não, eu quero ir para um lugar onde eu possa ter mais liberdade de buscar o Senhor. E ele foi. Mas ficou ainda um ano na catequizando. E o Telmo já tinha um chamado pastoral dentro dele que ele não sabia, né? Mas já era sargento do Exército também. E é tão interessante que mesmo você estando num lugar, vamos dizer, improvável para o teu potencial vir para fora, quem tu é vai vir para fora de qualquer jeito. E lá dentro do Exército, o 28 GAC tem um projeto muito lindo, que até hoje tem, que eu admiro esse projeto, que é o Pelotão Esperança, que são meninos que acabam sendo expulsos das escolas, têm problemas de comportamento, famílias destruídas, né? Não tem pais, o pai tá no presídio. Então, eles iam para lá, pro 28 GAC, ganhavam tudo, material, uniforme, almoço, ficam, né, o dia todo lá. Olha que legal. E o meu marido foi coordenador desse projeto por 7, 8 anos. Que legal. Então, ele cuidava desses meninos. Então, hoje, a gente já vê esses meninos já homens, né? Na faculdade. A gente vê o respaldo, né? E realmente o resultado disso. Então, o Telmo, dentro do Exército... Sensacional. Ele achou, assim, uma forma de mostrar o que estava dentro dele, né? E exercer o chamado dele, né? Eu sempre olho eu sempre digo, né? Que eu olho para as pessoas, eu olho para elas e ela tem um chamado, né? Eu olho para ti, tu tem um chamado, né? Atrás desse programa de estar aqui tem um homem, né? Tem uma história e existe um chamado. Eu olho para o Chico a mesma coisa. Então, eu e o Telmo, a gente olha para as pessoas dessa forma hoje porque nós fomos encontrados desse jeito, né? No meio do Exército, Deus faz isso. E foi algo que Deus foi desenhando, sabe? Porque bem nesse processo que ele estava no Exército, então a gente casou e tudo mais. Nesse período, eu lembro que o ano era 2005. Foi o ano que a minha filhinha tinha 1 aninho de idade. Hoje ela tem 17 anos, uma mulher linda. Mas ela tinha 1 ano. E eu decidi não trabalhar. Eu tinha uma profissão, trabalhava numa empresa e na parte administrativa, no comitê de qualidade de verificação, né, do selo da ISO 9000. Claro. E era algo que eu pensei, eu vou seguir isso, eu amei, né, esse lance de estar nesse comitê, de estar dentro da empresa, ajudando a empresa a crescer em qualidade e tudo. Mas quando eu engravidei, eu pensei, vai dar o tempo, eu vou voltar a trabalhar. Eu não consegui voltar a trabalhar. Eu não imaginei uma outra pessoa trocando a fralda da minha filha. E eu tomei uma decisão, nós tomamos uma decisão de descer financeiramente, né? Nós morávamos num apartamento muito bonito, eu lembro todo mobiliado, todo planejado. E o Telmo falou assim para mim, se tu parar de trabalhar, nós vamos ter que abrir mão desse apartamento e ir para um lugar mais simples. Claro. Nós vamos abrir mão do carro que nós temos, porque não teremos como... E eu falei, eu estou disposta a abrir mão. Porque tem coisas que... Que decisão, hein? Tem valores que o dinheiro não paga. Entende? Que não tem como pagar. Eu falei, não, mas eu quero que a minha filha tenha o meu coração. Não quero que a minha filha seja parecida com a professora da creche, não quero que ela seja parecida com a avó. Eu quero que ela seja parecida com a gente. E eu paguei um preço de 4 anos. Dentro de casa, cuidando da Vitória. E nesse processo, que eu estava em casa, que foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje a Vitória tem 17 anos, e todos aqueles problemas que algumas amigas minhas enfrentam com filhos, com depressão... A Vitória é uma menina com 17 anos saudável, feliz, resolvida. E apaixonada por Jesus. E apaixonada por Jesus. Eu consegui... Canta, toca. De tudo, assim. Eu consegui pôr dentro dela os valores que eu gostaria que ela tivesse, que só um pai e uma mãe pode colocar. A escola não coloca, os avós muitas vezes não vão colocar, e o pai e a mãe é que tem esse poder. Porque eu digo que quem tem voz no coração do filho é pai e mãe. Né? Vocês podem observar, e quem está ouvindo também, que quando você vai querer comer alguma coisa que você gosta, principalmente se você passou já dos 20 anos, você vai me entender, você está chegando perto dos 30, você vai gostar de comer aquelas coisas que você gostava de comer na infância. É isso mesmo. Porque a memória é afetiva.
Outro dia eu tava fazendo mingau de aveia. Falei, meu Deus, eu comendo mingau de aveia, não me acredito nisso. Mas tava conversando com a minha mãe, ela falou, filha, tu sempre amou mingau de aveia, a mãe sempre fez pra ti mingau de aveia. Eu falei, meu Deus. Então, assim, é muito isso. Então, eu queria que a Vitória tivesse as melhores lembranças e memórias da infância dela comigo e com o pai. Falando em comer, a Vivi viaja, quando ela volta, eles ficam esperando o risoto da... né? É uma coisa que eles têm os pratos deles, sério. Só a Vivi chegar e já, mãe, faz aquilo. E aconteceu isso. Essa semana eu fui esse final de semana pra Manaus, ministrar em Manaus para as mulheres. E quando eu cheguei, eles estavam assim, mãe, nós precisamos da tua lasanha. Então, falou, amor, faz tua lasanha. Certo? Comendo comida pronta a semana toda. Sim. A final de semana inteira, cheguei e fiz a lasanha deles. Fazer, né? E aí foi assim, aí eu fiquei com a Vitória. Aí no ano 2005, foi uma virada na nossa vida, assim. Certo. Que eu passei um ano inteiro com a Vitória com 1 aninho de idade em casa com ela. E durante as tardes eu ia buscar a Deus. Eu pensei assim, poxa, nós andamos numa religião, mas eu sei que existe mais do que uma religião. A verdade é que a religião ela é muito limitada, né? Eu não quero viver uma religião. Se é para viver uma religião, eu prefiro ficar em casa e tá tudo bem. Eu comecei às tardes, sentar no sofá e falar com Deus. Falei, Deus, o que o Senhor tem, né? Tem uma conexão maior contigo? Eu quero viver isso. E foi numa virada de ano, de 2005 para 2006, eu tive um sonho, na virada de ano. Depois de toda aquela festa com a família, fui dormir, a gente dorme meio mal na virada ali. Eu fui dormir, eu tive um sonho que a casa da minha mãe havia sido roubada. E uma pessoa do meu lado no sonho dizia assim, eu vou te mostrar o que é que vai ficar e o que é que o ladrão vai levar. E eu falei, ok, no sonho. Ó, o ladrão levou isso, deixou aquilo. E de repente esse sonho acaba. E eu sou transportada para um outro lugar num sonho com a mesma pessoa ao meu redor, que eu não conseguia olhar para ela. E no sonho eu subi uma zona de prostituição, que era num morro, e eu via prostitutas, e a pessoa dizia assim, ó, viu esse lugar, mas não é isso aqui que eu quero te mostrar. Embaixo de uma laje tinha crianças, mulheres grávidas, filhos da prostituição, escondidos, sofrendo, chorando, e eles precisando de ajuda. E essa pessoa falou, você vai ajudar eles. E acabou o sonho. Quando eu acordo, meu telefone tocando, o celular tocando, eu atendo a minha mãe desesperada, chorando. 9 da manhã. Filha, roubaram a minha casa. Mentira. Caramba. Aí eu assim, como assim, mãe? Entraram aqui, nós voltamos da praia, chegamos, a casa tá arrombada. E eu falei assim, levaram o computador do meu irmão, porque o meu irmão... Levaram o computador do Lucas, né? Levaram. Mãe, mas deixaram a televisão da cozinha, né? Deixaram. Eu falei, mãe, eu sonhei com isso, eu tô apavorada. Eu me apavorei. Imagina. Daí, naquele momento, eu não ouvia mais o que a minha mãe dizia, eu ouvia Deus falando assim comigo, eu quero que você suba a zona de prostituição. Pra seguir o sonho. Aí eu falei, meu Deus. Daí foi um sinal, como aquele sonho foi real. Aí eu falei pro Telmo, chamei meu marido e falei, amor, eu me vi subindo a zona de prostituição, mas eu nunca tive contato com prostituta, nunca, né? A minha vida... Troquei ideia. Nunca tive. Não conheço, não entendo. Isso. E só que elas têm filhos e eles precisam de ajuda. E aí o Telmo falou assim pra mim, se Deus falou contigo, vamos, mas assim, eu não sei onde é que tem zona de prostituição aqui nessa nossa cidade. E aí a gente... Até o Telmo riu, né? Eu também não sei. Eu também não sei. O que é? Tá comendo verde? Ele achou que já era uma pegadinha. E aí a gente foi procurar, e a gente ficou sabendo que tinha uma zona de prostituição exatamente em cima de um morro. E foi lá. E eu fui a primeira vez. Foi muito incrível. Vai ser a minha primeira ida lá. Chega lá, entra uma mulher lá, estranha. Sim, e todo mundo parou pra olhar o que ela tá fazendo aqui, né? Tal. Mas tão interessante que a primeira pessoa que correu pra mim foi uma criança. Tinha uma criança lá? Muitas crianças. Caramba. Não tinha uma, tinha muitas. Mas era de Filhos dia. das mulheres Filhos que das trabalhavam ali. A maioria não sabe quem são pai, não sabe nada. E aí eu peguei e subi essa zona de prostituição. E por incrível que pareça, eu queria um local para poder trabalhar com as crianças. Eu fui lá e falei, Deus, eu vou trabalhar com as crianças. Olha onde, né? E a criança chegou e falou assim, tia, o que tá fazendo aqui? Eu falei, olha, eu vim aqui, como é que eu vou explicar? E tentei explicar mais ou menos. Vocês são em quantos? Aí chamou um bando. Daí vocês moram aqui? Nossas mães trabalham aqui e tal. Eu falei, ok. Daí eles chamaram a pessoa que era responsável pelas prostitutas. Uma pessoa foi muito solícita comigo. Até hoje nós temos amizade. Olha só que legal. E ela falou assim pra mim, olha, eu tenho uma boate. Explicou tudo. Se tu quiser fazer um trabalho com as crianças, no sábado à tarde, é o horário que eu tenho mais livre aqui. Que eu tenho menos clientes. Eu empresto a boate pra te fazer esse trabalho. Eu falei, meu Deus, saí de lá desesperada. Meu Deus, como é que vai ser dentro da boate e tal?
E foi uma experiência incrível que eu vivi lá, dentro da boate. E aconteceu muito, assim, de ter pessoas conhecidas lá que viram a gente e ficaram assim, vocês aqui, né? Não imaginavam o que nós estávamos fazendo lá. Claro, o que está acontecendo? É. E aí a gente trabalhou por mais ou menos 5, 6 anos nessa... Nossa, um tempão, hein? Porque são várias, né? Eram várias. Hoje fechou muitas ali, né? Mas a gente viveu experiências incríveis ali. A gente conseguiu alugar um lugar nosso ali, né? Sair da boate e estar ao lado. E prostitutas foram resgatadas desse lugar. Crianças também. Outro dia eu estava entrando no shopping para comprar um sapato e uma menina veio chorando, se agarrou em mim. Eu falei, meu Deus! Daí eu, quem é ela, né? Daí ela olhou bem para mim, eu olhei assim, eu reconheci aquele olhar. E ela falou, eu sou a fulana. Ela falou, obrigada, eu só vim te agradecer porque eu estou fazendo faculdade. Eu vou casar daqui 2 meses. Ela disse assim, obrigada porque eu tive uma nova história de vida porque vocês não desistiram de nós naquele tempo. Olha só. Então, assim, muitos dos filhos... Eu via visões, assim, que para mim era muito forte, assim. Enquanto a prostituta, às vezes, se prostituía dentro de casa com o cliente, as crianças tinham que esperar fora de casa. E algumas crianças muito pequenas, tipo assim, 1 de 6 cuidava de 1 ano fora, sentados assim fora. E eles não tinham para onde ir. E nessa época, a nossa casa ali em cima foi uma casa de resgate para essas crianças. Imagina. Então, a gente conversava também com as prostitutas, porque tinha clientes que queriam que as crianças participassem dos programas. Pesado, né? Então, foram situações que a gente começou a entrar e proteger realmente essas crianças. Então, assim, algumas delas congregam com a gente hoje. Show. Né? E foi bem nessa época também que a gente recebeu assim um chamado de Deus para ir no presídio. Meu marido na ala masculina e eu na ala feminina. Mas chegava lá e aí? E aí que a gente... Quero falar com alguém... E aí que as portas se escancaravam na nossa frente. Certo. O diretor do presídio, na época, abriu as portas para nós. E toda sexta-feira à tarde, 2 da tarde, nós estávamos lá. Chova ou vente, o que aconteça. O compromisso era esse. E até hoje na Abapai tem um ministério. Tem, né? Agora, a gente já não vai mais. Não, como é que é o nome do ministério que... Eu não... Freedom, né? Freedom. Isso, e que fala de liberdade. Mas a nossa ida lá nunca foi proclamar uma liberdade, tipo assim, tu vai fugir dos teus compromissos. A gente falou, quem está aqui vai pagar pelo que fez. E ponto, certo. Ponto, né? Mas a gente sempre ministrava ao coração deles e conhecia a história por trás do detento, que tem uma história, né? Poxa, a maioria das mulheres que estão dentro dos presídios hoje, elas não são assassinas, a grande maioria. Claro que tem assassinas, tem. Mas a grande maioria não é assassina, ela é uma laranja, ela caiu dentro de um relacionamento, de um cara que traficava, e ela acabou entrando dentro disso e ela estava dentro de gaiato. Né? Certo. E junto também com isso, então nós prostitutas, as presidiárias, e acabou que a gente também começou a ajudar um bairro carente aqui da cidade. E tu, durante todo esse período, sem trabalhar, Vivi? Sem trabalhar. E o Telmo que... O Telmo trabalhava. Que se virava. E a nossa situação financeira é bem apertada. Sim. Né? Graças a Deus, nunca faltou nada. Certo. Sabe? O necessário. Mas, claro, aquele a mais, há uma viagem, há uma comida diferente. Eu lembro que a gente ia pro mercado, eu sempre amei palmito, né? E eu lembro assim, esse mês não dá pra comprar. Eu pensava, eu fazia trocas, esse mês eu compro palmito. O pai deixava eu botar no carrinho, daí chegava no caixa e tirava. Tirava, eu faço isso com a Bela hoje. Faz? Ela fica feliz, chega, ela passa aquela... Ela coça aquele tesourão. Tesourão. E aí... Então era tudo bem... Tudo bem controlado. Mas a gente viveu muito milagre, porque eu lembro que um dia tinha uma festa de 15 anos de uma sobrinha minha. Eu não tinha dinheiro pro vestido, não tinha dinheiro pro vestido da Vitória na época. Eu falei, meu Deus, o que vai ser? Eu vou com o que nós temos. Uma mulher ligou pra mim, uma amiga minha, falou assim, olha, vem aqui em casa, tem um negócio pra te dar. Ela disse, olha, eu tava andando na rua e eu passei por uma loja de criança, me deu uma vontade de comprar um vestido pra Vitória. Aí assim, eu comprei o vestido, mas é de festa, não entendi. Comprei lacinho, comprei a meia e o sapatinho. Que loucura. Aí eu falei, meu Deus, o senhor cuida mesmo, sabe? E aí, engraçado que nesse dia, né, antes de ir lá, eu fiquei com vontade de comer um chocolate, não tinha dinheiro para comer um chocolate. E ela falou, aí do nada, eu comprei uma barra de chocolate para ti. Eu falei, ó. Então, assim, até o chocolate, né? Nós somos Só o vestido tava bom já, né? Nós somos gerados nisso, assim, né? Legal. Eu entendi quando tu cuida do pobre, do aflito, daquele que não tem nada para te oferecer, quem te recompensa é Deus. Perfeito. Nós vivemos num mundo de muita troca. Hoje as amizades são pautadas no que tu pode me oferecer. Né? A internet trouxe isso.
né? As pessoas querem se relacionar com pessoas, essa base do network, né? O que vai me dar mais benefício? Mas a Bíblia, ela anda num outro caminho. Ela fala assim, olha, se tu fizer coisas para as pessoas que não têm nada para te recompensar, a tua recompensa vai vir de outro lugar. E eu comecei a aprender esse tipo de vida, viver esse tipo de vida, amar quem ninguém amava, estar aberto a ajudar quem ninguém queria ajudar, né? E ter o coração de Deus, né? O coração humano, ele é muito enganoso, o nosso coração é muito enganoso. Então a gente está propenso o tempo todo a se vender, entendeu? A errar. E Deus falou comigo, eu quero derramar o meu coração sobre o teu. E foi assim que eu digo hoje, né? Que a minha timidez, aquela que me fez desmaiar, ela foi arrancada nesses lugares, nos lugares mais improváveis. Imagina. Eu lembro que um dia eu cheguei no presídio, na ala feminina, e elas já me esperavam numa rodinha, e como não tinha cadeira para todo mundo, o sistema penitenciário ele ainda é muito precário. Nossa, né? Demais. E elas faziam aqueles ganchos de roupa. Sei. Então, os nossos bancos eram os sacos de ganchos de roupas Sentava em cima do pallet ali. E eu lembro que eu não tocava nenhum instrumento na época. Eu cantava com muita vergonha e um dia elas falaram assim, a gente queria muito que alguém viesse tocar. Eu falei, meu Deus, mas as pessoas não tinham coragem de entrar ainda no presídio e quem ainda entrava comigo para me ajudar não sabia tocar. Eu peguei um violão que nós tínhamos em casa, o Telmo já tocava, fui para a sala da minha casa e eu falei assim, Deus, eu preciso tocar violão. Eu lembro que eu fiquei 2 horas e eu saí à noite tocando violão. Eu peguei algumas notas. Na próxima sexta-feira, na hora que abriu o portão, né? São 2 portões para entrar no presídio. Na hora que abriu o primeiro, que elas conseguiram me ver, só nas grades, eu levantei o violão, elas... E ali eu já comecei. Então ali, eu fui perdendo o medo ali. Sem eu saber, Deus estava usando toda aquela situação para me moldar para o que eu estou vivendo hoje. Certo. E esse sonho que tu vive hoje começou em que momento daí? Onde é que surgiu a aba? Nós recebíamos muitas palavras, eu e meu marido, sobre uma exposição exponencial nacional que Deus ia fazer na nossa vida. Só que eu sempre achava assim, as pessoas estão emocionadas, né? Elas ficam emocionadas, mas a Bíblia fala sobre os profetas de Deus, né? Homens e mulheres que têm o dom de transmitir uma mensagem de Deus que está lá na frente, que você ainda não consegue enxergar. E muitas pessoas falavam, a gente ia comer pizza normal aqui em Criciúma. De repente uma pessoa parava assim, olha, desculpa atrapalhar o jantar de vocês, mas nós estávamos sentados ali, enquanto nós víamos você comer pizza, Deus falou pra gente que Deus ia levantar vocês no Brasil e nas nações, em nome de vocês. Vocês vão ficar muito conhecidos. E eu e Thelma, a gente se olhava e ria muito, tipo assim... A gente não imagina, né? Não tem, né? E pior, nós estávamos escondidos nesses lugares que ninguém quer ir, né? E aí... o Exército tem o lance das transferências, né? Transferindo... E antes da primeira transferência surgir na nossa vida, que foi a única também, graças a Deus, eu estava um dia muito triste, assim, aquele dia meio que parece que nada na tua vida acontece, todo mundo passa por isso, né? Tem convicção. Eu falei pro Telmo, leva a Vitória para brincar, eu tinha só a Vitória. Eu falei, eu quero ficar trancada no quarto hoje, quero falar com Deus de uma forma diferente, quero perguntar para Deus o que está acontecendo. Quando eu estava lá, chorando e tal, orando, eu recebi uma voz muito forte de Deus no meu coração, falando assim, vou levantar o nome de vocês no Brasil, de começo. Eu falei, hã? Criciumense. Tímida. Não, nada. Só sabia 4 notas. Não tinha nada importante. Tipo assim, uma coisa é tu ter algo... ela tem um dom específico. Ele tem... Nossa, não, trabalhadores... Pessoas normais, né? Normais. Comuns. E aí, quando o Telmo chegou em casa, eu falei, amor, eu tô até com vergonha de falar isso, mas eu vou te falar. Aconteceu isso, tava orando, veio esse pensamento. Aí ele começou a rir. Né? Ele disse, vamos ver, né? E aí, eu falei pra ele, em 15 minutos eu recebi uma ligação de uma pessoa de Belo Horizonte, uma pessoa bem influente em BH e no nosso meio, falando assim, olha, eu estava aqui orando, Deus falou para chamar vocês para uma escola, para vocês serem coordenadores junto comigo nessa escola. Ali começou. Foi ali. E aí o Exército fez uma proposta para nos transferir para Belo Horizonte. E aí fomos para BH. Quando chegou em Belo Horizonte, eu achei que as portas iam se abrir, todas as portas se fecharam, e Deus falou assim conosco, vou ensinar vocês primeiro a ser família. Toda construção, todo construtor começa sempre pelo fundamento, nunca pelas paredes. Claro. Né? Então, fundamento, vamos botar aí, fundamento é família. Fundamento são os teus valores.
fundamento é quem você é. Por isso que hoje existe uma grande tentativa de destruição da família, porque família é fundamento. Se tu destrói fundamento, não constrói mais nada. Então, as pessoas que hoje, abaladas emocionalmente, a gente vê muita depressão, síndrome do pânico, vontade de suicídio, muitas pessoas vivendo isso. Sempre quando eu vou conversar com uma pessoa que já tentou suicídio, né, que acontece muito, a gente atende muitas pessoas assim, eu vou na raiz do problema, não vou tratar porque tu tentou se jogar. Não. Eu vou lá, eu sei teu pai. Não tenho pai. Tua mãe, minha mãe. Já começa vendo uma destruição dos fundamentos. Então, tudo que ela tenta construir... Não vai. Eu lembro, se eu tivesse... eu vou usar o celular. Mas a nossa vida, basicamente, precisa ter um equilíbrio para que as coisas consigam se manter em cima delas. Claro. Né? Então, vou pegar aqui um copinho vazio. Então, vamos botar aqui. Isso aqui é o fundamento, né? Que vai conseguir que tudo permaneça em pé. Quando falta um pai, que é um pé muito importante de uma mesa, vamos botar que isso aqui é uma mesa, né? É um alicerce, a mesa fica assim, né? Certo. Aí a pessoa não teve um pai, não teve uma paternidade, ou se teve um pai ausente, um pai que muitas vezes abusou, um pai que destruiu a família, que abandonou, tal, enfim. Não teve mãe, vamos botar assim, que ela tem uma parte da vida dela quebrada. Então, ela vai tentar fazer uma faculdade. Poxa, vou tentar fazer uma faculdade. Nada dá certo. Claro. Eu vou tentar um relacionamento com uma pessoa, vou tentar casar, divórcio. Eu vou tentar... Então, de tanto ela ter tanta frustração, ela vai desistir. E ela vai dizer assim, eu não quero mais nada. Então, ela vai quebrar os outros pés na mesa, muitas vezes tentar se matar, tentar desistir da vida, e cair em uma depressão profunda, viver como um zumbi que a gente vê por aí, com medicação. O que eu aprendi? Que muitas vezes, quando falta os pés, né, o fundamento da nossa vida, a história da nossa vida foi triste, difícil, Deus se coloca como esse pé aqui. Foi isso que aconteceu comigo. Entendi. Então, os desequilíbrios... Eu era aquela pessoa que começava a fazer uma coisa e não conseguia terminar. Eu comecei a faculdade de pedagogia, não terminei. Comecei a faculdade de assistente social, não terminei. Na minha vida, eu não conseguia. Até entendi que Deus tinha que ser o fundamento da minha vida. E aí, tudo que eu colocasse ia ficar. Hoje, eu estou terminando a faculdade de teologia. Tudo na minha vida hoje tem início, meio e fim, porque existe um fundamento. Então, o que acontece? Deus nos levou para Belo Horizonte, eu percebi, num processo de nos fundamentar. Sabe? Curar as nossas raízes. Minha e do meu marido. E foi um tempo que Deus tirou tudo. Ministério, não quero vocês pregando. Tirou a gente. Então, o que eu achei que eu ia... Deus falou, não, você vai retroceder. E eu aprendi que a flecha, quanto mais... Para ela ir mais longe, ela tem que ser puxada... O máximo que der. Para trás. Pelo arqueiro. Eu chamo Belo Horizonte na nossa vida, essa transferência, nossa mudança, como tudo que ele podia nos puxar para trás, ele puxou. E a gente foi muito família. Então, a gente começou a desfrutar de coisas que a gente ainda não tinha desfrutado. Porque a gente sempre envolvido com a igreja. Então, eu comecei a fazer. Aí surgiu a mãe cozinheira, a mãe que faz bolo, a mãe que traz o aconchego para casa, a mãe que muda tudo. E nossa família, a gente teve esse tempo muito precioso. Ficamos 1 ano e 8 meses lá, nos melhores anos para nós, como família. Claro. As outras áreas... Sim. Ô, Vivi, e tu conta às vezes que vocês tiveram dificuldade financeira lá, né? Muita. Tu conta, tinha uma amiga tua que pagava McDonald's pra ti? Pagava. Eu lembro que a gente viaja... muita dificuldade financeira, porque o salário do exército não muda, se tu é transferido não muda nada. E nós estávamos vivendo numa cidade grande, pagando aluguel. E eu investi no estudo da minha filha. Se tem o que a gente pode fazer, a gente vai pagar a escola para ela. Estar morando num bom lugar e o resto a gente vai se virar. A gente estava acostumado a ter bastante dificuldade, mas vencer. E graças a Deus deu tudo certo. Aí essa minha amiga, ela me levava para... Ela saía comigo, ela dizia assim... eu vou passar aqui no drive do McDonald's e tal. Tá com fome? Eu dizia, não... Porque eu não tinha dinheiro para comprar. Eu não tinha dinheiro para comprar o lanche. Eu lembro que muitas vezes ela sabendo disso, pagou o lanche para mim. Claro. Hoje, incrível. Essa minha amiga lá de Belo Horizonte está vindo morar aqui em Criciúma para estar com a gente. Olha, porque que legal. Engraçado, quando você mora fora da cidade, os amigos se transformam em família, né? Muito e eles estão vindo para morar aqui em Criciúma. Que bacana. E aí a gente 1 ano e 8 meses fomos transferidos para Criciúma sobrenaturalmente. Não vou tentar explicar porque é uma história muito longa, mas um general simplesmente olhou para o meu marido e transferiu a gente. A gente teria que ficar 5 anos lá. Ficamos 1 ano e 8 meses. O arqueiro puxou tudo que tinha para puxar. Chegou aqui, nasceu a Abapai Church. Quando a Abapai nasceu... Mas a Abapai nasceu a partir de uma ideia tua e do Telmo. Do Telmo. Vamos montar uma igreja. Isso. Nossa, do nosso jeito, como a gente acredita, como a gente tem que ser. Isso. Perfeito. Simples,
leve. Tu andasse falando com o Thelmo, não, né? Sem muito... Tá. Exatamente isso, sem muito dogmas. É uma igreja parecida com Jesus, um evangelho simples, mais próximo da Bíblia possível. Sem muito... hoje, o nome evangélico está muito manchado, né? Muitas pessoas pedem dinheiro, a gente vê por aí, né? Vivem essa... outras são muito místicas. Então, a gente queria... Quando a gente lia a Bíblia, a gente via muito diferente dessas denominações. Falei, Thelmo, o Thelmo já estava dentro de nós algo simples que fosse parecido com Jesus. E aí nasceu a Abba Pai, pequena, num hotel, aqui na cidade, nasceu numa sala de convenção de hotel, com 18 pessoas. Eu ia te perguntar agora, quantas pessoas tinham no primeiro 18 culto? pessoas. 18 pessoas. Primeiro culto, nós muito sem graça, muito assim, tipo, tá, legal. No segundo também. No terceiro eu tive uma visão do que Deus ia fazer com a gente. Assim, Thelmo, isso aqui vai crescer demais. Dele não, amor. No máximo aí nós vamos ter 400 pessoas, eu vou ficar muito feliz. Eu disse, não. E uma coisa que eu e o Thelmo, a gente nunca buscou foi crescimento. Então a gente nunca fez nada para crescer. Mas a gente sempre procurou ser saudável. Nós temos um entendimento. Um corpo saudável cresce. Agora, um corpo cheio de hormônio para crescimento, ele pode até crescer, mas ele não vai acompanhar emocionalmente, ele não vai ter estrutura para o crescimento. Então, Deus falou conosco, sejam saudáveis. Tem uma igreja saudável, ela vai crescer automaticamente. Então, e aquilo começou a crescer. Chegou uma hora que não dava mais no hotel. Não coube, nós fomos para a sala de café da manhã do hotel, que era meio junto. Não deu mais, alugamos o primeiro pavilhão na rua Luiz Lazarim. No São Luís? Não, aquela já foi a segunda. Indo para o Rio Maina, pavilhão pequeno, em 10 meses lotou, pessoas fora, eu chegava de carro, ficava apavorada. Nossa. Aí fomos para um pavilhão São Luís, lotou. Eu lembro que eu ficava lá fora pedindo desculpa para as pessoas que não podiam entrar, dizendo assim, desculpa. Eu falei, a gente não pode mais pedir tanta desculpa. Vamos alugar um pavilhão maior. A gente alugou aquele pavilhão que hoje é a aba social, perto do Nações, na Centenário. Quando a gente alugou esse pavilhão, me deu muito medo, porque os outros eram escondidos e esse ia ser muito... Na cara. Do Morro. Principal avenida da cidade. E aí aconteceu o que eu temia, assim, que já na primeira reunião já encheu, cabia 1.000 pessoas. Nossa. E ali nós começamos a fazer 4, 5 cultos no domingo, 500 pessoas indo embora, que não tinha lugar, polícia parando, perguntando quem é o famoso que está aí dentro. Nós não tem ninguém famoso, não sei o que está acontecendo. E eu ficava, e o Thelmo lá na frente ministrando, e eu lá fora tentando administrar tudo o que estava acontecendo. E eu falei, meu Deus, o que está havendo nessa situação? E até que o Sisos caiu na nossa mão, graças a Deus. E hoje, ele também não dá conta do que nós temos, mas... Semana eu vi o Thelmo passando lá na frente da Amy, devagarinho, ele tava olhando... Ai, Jesus! Pareceu o tesoureiro o pessoal tá desesperado. Então, aí a gente tá ali, né? Que é um espaço bem legal. Eu comecei aí na legal. Avenida Centenário, tem uma história bem legal, eu tava 4 anos e meio afastado, né? Tava na noite aí, usando tudo que era coisa e álcool e festa todo dia. E aí conheci a Carol, não, a Carol é muito legal, né? Não pode ela ir num lugar ruim, né? Lógico. Uma pessoa legal disso aí, será que ela é igreja é ruim? Não pode ser, né? E fui pra ver. Fui primeiro domingo, daí... gostei, porque eu era católico também, né? Católico roxo, né? Tocar na missa aí. Não. Representar no teatro. Lá, velho, Participava do teatro? Podia o padre não ir, mas eu ia. Aí, até aquele teatro que eu tenho vestido espartano, lembra da sandália de couro? Sandália de couro. Sempre gostou, né? Preciso dessas fotos. Depois eu te mando. Aí eu peguei e comecei ali, cara. Comecei ali e tal, só que eu também tinha esse pensamento da igreja evangélica. Eu disse, cara, vou ter que ficar botando gravata e tal. E o meu pai é evangélico, hoje meu pai congrega numa igreja que tem mais ou menos o perfil assim da Aba, que é uma igreja aqui da cidade. Mas quando o pai começou a congregar, era numa igreja bem conservadora. E eu lembro que eu ia na igreja e o pessoal, era um tempo que o pessoal, o cara tá aqui comigo 8 meses, ele quer a oportunidade de louvar. Então assim, o meu pai...
ele falando é desafinado, imagina cantando. Ai. E eu ia pra igreja e o pai louvava, o pai, outras pessoas ali, cara, eu dizia assim, meu Deus. Ajuda, Senhor. Misericórdia, quem que escuta? E aí, cara, eu comecei ali e tal, aí já vi no primeiro culto, já tinha uma meia dúzia de amigos lá, eu digo, tem um monte de amigo meu aqui. Comecei na reunião de homens por conta também, eu disse, vou na de homens. Aí cheguei lá, encontrei um amigão meu, o Adavilson, que já me recebeu na porta, já parecia que nós conhecia fazia 30 anos. Adavilson é maravilhoso. Já me acolheu, já me botou no grupo de WhatsApp no sábado, isso uma semana pra outra. No sábado já me convidaram pro churrasco da Aba. A Carol tava lá 1 ano, não tinha um amigo. No sábado já tinha churrasco pra ir. O Chico é aquele que chega. Não, toma conta. Aí, cara, fomos no churrasco, aí fiz uma amizade. Aí eu tava num culto domingo de manhã. Eu lembro até hoje, era um culto de ceia. Se aquele culto, o culto geralmente acabava 10 e pouquinha. Cara, aquele culto tava uma unção, e o culto foi, era 11 horas, não tinha acabado, o Telmo me olhando, o Telmo não é de levar muito pra lá, de liberar, ele é bem comedido, ele se cuida bastante, e tal, ele me olhou, e me olhou de novo, e eu já assim, eu lembro assim, desse meu pai amado, vai falar comigo. Que ele tá pensando? Não, eu pensando assim, ó, eu sempre sento no canto. Eu e a Carol, desde que a gente começou a congregar ali, é sempre no mesmo lugar. Se tu chegar lá na porta e perguntar a Carol, eu fico a Carol, eles vão saber onde é que nós estamos. E o Thelmo me olhou, eu já fechei o olho e pensei assim, ó, Deus tá falando alguma coisa pra ele. E ele dizendo assim, ó, e ele me olhava como quem diz assim, ó, será que eu vou? E meio relutando, não querendo falar, rapaz, ele veio. Ele veio e trouxe uma palavra pra mim ali, cara, uma palavra bem forte, assim, falou um pouco de coisas que eu passei e tal. E daquilo que Deus queria fazer, foi fortíssimo, eu comecei a chorar, era 11 horas, parei de chorar 1h15 da tarde, fui almoçar só 1h15, todo mundo almoçou, cara, e foi forte, muito forte, e eu comecei ali, e aí depois de um tempo o Binho, já comecei a participar de grupo de convívio, comecei a caminhar com o pessoal, com todo mundo. Se envolver, né? E aí o Binho era o líder do culto dos homens, e aí surgiu o Incluir, que é um ministério que... nós temos um ministério de incluir dentro da igreja. Que é dos autistas, tem a sala sensorial. Que os pais, às vezes que eles não conseguem ir numa igreja, congregar, porque o filho é autista, vai fazer algum som, alguma coisa, né? Perfeito. E a gente criou uma sala agora. Apaga a luz, né? É linda a sala, tem a malha para eles. Eles têm brinquedos, jogos educativos para a idade deles, para eles. A sala tu entra dentro da sala, dá vontade de chorar. Tipo assim, um cuidado com os pais. E os pais estão indo, justamente porque os filhos estão sendo ministrados. Porque tinha pais que não iam no culto, né? Porque o filho não para quieto. Claro, óbvio. E aí surgiu Incluir pro Binho ali a ideia e tal. Daí o Binho, mas eu sou líder do culto dos homens, cara. Eu vou... preciso botar alguém. Chico. 2 anos ali. Aí eu disse, Binho. Não, já falei com o Telmo. Ele disse, não, pode botar o Chicão. O Chicão é bem bom. Aí eu disse, meu Deus, e fui. Aí o primeiro culto dos homens que eu fui de líder, aí o Telmo me chamou. Fica tranquilo, tu é bem capaz, nós vamos te ajudar aqui e tal, e vai dar tudo certo. Aí eu tô ali, cara, já faz 3 anos que eu conheço a Carol, 3 anos que eu congrego ali. E no meu noivado, tu vê como é que é as coisas. Quando eu fui pedir a Carol em casamento, eu disse, eu queria que o Telmo e a Vivi fosse, né? Mas a gente sabe como é que é a correria deles, né? Imagina, pastores, a Vivi tem agenda, tudo mais. Eu disse, quarta-feira eu mandei mensagem, Telmo, vocês não conseguem ir ali em casa na sexta-feira que tem o meu noivado e tal? Telmo, assim, sexta? Sexta nós não temos nada, vamos. Por um milagre. Já pensou? Na outra sexta era, né? Aí sábado tá o Telmo, só que era surpresa o noivado, ninguém sabia. Claro. Sábado tá o Telmo no Nações Shopping, comendo um açaí ali. Chega o meu era na sexta na outra sexta, chega o meu cunhado ali e tal. Telmo, tudo bem e tal? Telmo assim, tudo bom? Telmo assim, eu vou lá no noivado da tua irmã na semana que vem. Ninguém sabia. O Telmo faz dessas Aí o meu cunhado assim, noivado. Aí ele assim, o Chico me convidou e tal, daí meu cunhado não entendeu muito assim, mas não se ligou, né? Tá. Aí chegou lá, eles chegaram no noivado, a Carol também não entendendo nada, chegaram lá, eu falei que era uma janta para as famílias se conhecerem. Tá. Aí a Carol, chegou a Vivi, a Carol nem se ligou. E aí eu ia depois pedir ela em casamento e tal, e o Telmo conversando comigo ali, ele assim, os caras lá me convidaram para um jogo hoje lá. Entregou antes. Que jogo, rapaz? Tem o noivado de Chicão. Não, aí vive assim, Telmo falando. E a Carol, a Carol não escutou, deu tudo certo. Senhora, que sorte, né?
Ouvi, mas toda segunda o Chicão manda um grupo. A gente tem um grupo com as esposas ali no WhatsApp, né? Sim. E aí, ele sempre, toda segunda ele manda foto. Tá com o coletinho lá no estacionamento. Quinta. Ah, na Toda quinta-feira, toda quinta. Nota lá, ele manda... do Boas-Vindas. Ele tá toda hora lá cuidando. Mas eu faço parte daquele grupo de pessoas que tem muita gente que nos assiste aqui, que já ouviu muito falar da aba, mas nunca foi. Tá. Né? E eu percebo muitos amigos, seja de religião que for evangélica ou católica, estão indo pra aba, estão participando. E eu vejo, porque hoje com o Instagram tu consegue acompanhar, né? Sim. E pelo que eu percebo e que eu ouço deles falar, é que na aba parece que traz a palavra de Deus mais para nossa realidade atual, o dia a dia, e de uma forma... muito simples. Simples e informal, assim. E é exatamente isso que Jesus fazia. Porque se tu for olhar, ler Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus ele falava em forma de parábolas. Ele contava histórias e ele tinha uma maneira linda de pegar numa história simples ensinamentos profundos. Então Jesus, quando ele foi falar assim, olha, o filho pródigo, né? Todo mundo, são até algumas palavras que nós mesmos, quem não é evangélico ou quem acaba falando alguns dos ditos que Jesus falava, né? Ele falou, como ele foi falar de alguém que se perde? Um pai, né? O filho pediu para um filho moço. Essa história não aconteceu. Foi uma parábola de Jesus, uma história que ele queria ensinar. Então, a forma que eu e o Temo temos muito, assim, de ministrar as pessoas é através das histórias da nossa vida também, né? A gente abre muito o coração. Por muitos anos, os líderes, eles montavam uma capa, né, de super espiritual, perfeição, tudo é certo. Ali a gente rasga o coração, muitas vezes fala, errei nisso, falhei naquilo. Às vezes eu tenho medo, né? E as pessoas se identificam mais. Se identifica. Eu perdi agora recentemente a minha sogra, né, em 10 de abril, e foi algo muito difícil para nós, né? Então a igreja ficou assim esperando se ia vir uma super mulher que ia... Não, passei pelo luto, passo por ele, choro de saudade. Ontem fiz uma live com algumas mulheres, no meio da live comecei a chorar porque lembrei dela. Então assim, as pessoas começam a se identificar, né? Há uma identificação. Perfeito. Então uma coisa que eu e o Thelmo a gente procura viver é uma verdade. Não importa se ela vai às vezes te envergonhar, te humilhar, mas é a verdade, entendeu? A gente quer ser autêntico, verdadeiro, o mais possível. Claro, hoje eu temo algumas coisas, porque eu tô no YouTube, né? Tô lá. Tem uma ministração minha que é Não Desista de Você. Tem 3.400.000 visualizações. Sensacional. Quando ela começou a subir, eu falei assim, meu Deus, o que... Viralizou. E vocês costumam falar sempre que o sucesso é muito mais perigoso que o fracasso, né? Sim, e eu fico preocupada, porque de uma certa forma, o YouTube tá aí. Qualquer pessoa pode pegar uma frase minha, entendeu? Distorcer, tirar de um contexto. Então, assim, eu tenho sempre pedido a Deus me dá graça para transitar nesse ambiente de uma forma sábia, né? De estar. Essa projeção nacional, e hoje já em muitas nações, aconteceu naturalmente. Não foi uma coisa que nós buscamos. Nunca impulsionei publicação. Vou pegar uma publicação minha, vou pegar um vídeo meu, vou impulsionar. Simplesmente, não foi da noite para o dia. Foi assim, em questão de alguns meses. Uma ministração minha viralizou e acabou que puxou todas as outras. Foi crescendo. E foi, quando a gente viu. Imagina, tu relutou até para criar um canal para ti, tu lembra? Eu tinha muito medo do canal do YouTube. Então, os meninos falavam, primeiro eles queriam gravar minhas ministrações. Eu falo, não grava, falo coisas da minha casa, coisas que eu erro. Abria muito a minha família. Sim. Eu falei, eu não quero isso exposto. Claro. E aí eles falaram assim pra mim, não, mas vamos gravar, isso é muito importante, as pessoas precisam... E aí as pessoas começaram a gravar pelo celular. Então já não tinha mais controle onde chegava. Já que estão gravando, já Aí ele falou, vamos gravar. Vamos gravar de uma forma profissional, né? Claro. Aí gravamos, mas eu dava CD. Olha só como é que é. Medo de que... ele disse, não, mas vamos pôr no YouTube. Claro. Isso 2015, 2016. Eu falei, não, no YouTube não. E aí eles mesmos fizeram um canal no YouTube. E começou. Imagina, hoje tem pessoas de outros países que acompanham, né? Sim. Não, hoje, por tudo isso, por todo esse alcance, né? A pandemia, na verdade, em fevereiro nós ganhamos a placa de 100 mil inscritos no canal no YouTube da Aba Pai. Porque tem o canal da Aba e tem o meu canal. Tá. Nós ganhamos 100 mil. Quando a pandemia chegou, eu falei, meu Deus, o que é que vai ser agora? O canal explodiu. Hoje nós temos quase 500 mil. Nossa. Nós estamos, acho que, em 465 mil inscritos. Muita gente. Explodiu, assim, na pandemia, né? Porque muita gente estava em casa. Queria acompanhar o culto e... Isso. Então, levantou. O
Hoje a gente pensa E o pessoal ficou com muito medo, com muita coisa no meio da pandemia. E o que aconteceu? Começaram a se apegar, tu tem que se apegar em alguma coisa, né? E o que aconteceu agora? Está acontecendo, eu digo, um grande êxodo, né? Criciúma vai ter que ser grande, porque muitas famílias estão vindo morar em Criciúma. Só esse mês nós recebemos, em média, eu acho que mais de 10 famílias morando em Criciúma. Como isso, Vi? Eles vêm no YouTube, eles chegam na cidade deles, eles não conseguem um lugar para congregar que tenha esse mesmo coração. Vem Talvez pra cá seguindo a tua palavra. seguindo a igreja. Vem pra cá pra congregar na papai. Ô, Vivi, uma coisa que eu queria saber. Mas aí, peraí. Só pra me Tá, entender. vai, Eu gosto de ser. entender. Eu sou leigo. Tá, beleza. A família vem pra cá. Às vezes o pai, o marido e o pai e o marido. A mulher, o marido e um filho. Tá, Beleza? beleza. E aí, trabalho. Como é que vocês Eles auxiliam? estão se encaixando, nós estamos auxiliando. Legal. Nós temos um casal, que é o casal que cuida do aba social. Hoje, onde era a nossa Na estrutura Centenária antiga, Social. Perfeito. ali a gente atende crianças, tem o Mercado Solidário, que é maravilhoso, deu super certo. Muito legal. A igreja investe muito, né, na obra social. E ali tem um casal que cuida. Então, a pessoa diz assim, eu quero morar aí. Nós damos um telefone e aí o Michael e a Patrícia, que cuidam dessa parte, conseguem o aluguel, falam os melhores bairros para morar. Deixa já encaminhado, inclui né? no emprego, entendeu? Indica aqui, ali. Indica. Mas muitos deles, como a internet hoje, meu Deus, Já né? vem pra cá com algo encaminhado. Com tudo. Eles já têm mandado currículo. Pesquisa, né? Pesquisa e tudo, Que legal. Ô, Nossa. Vivi, esse teu carisma, assim, porque eu sempre comento com a Carol, Carol, a reunião de mulheres foi dada pra Vivi. Pode vir qualquer pessoa ministrar, mas quando ela pega o microfone e ela fala boa noite, a atmosfera muda. Eu digo pra Carol, a atmosfera muda. Teve um encontro, acho que foi de casais que eu e ela fomos, que foi tu que ministrou ali no começo, depois Sim, aí teve um... Sim. Eu disse pra Carol, não adianta, isso aqui é pra ela. Esse teu carisma, ele sempre foi assim? Ou... Eu fui criada numa família muito carinhosa. Meu pai e a minha mãe são muito carinhosos. O meu pai, ele é um dos homens que eu admiro na humildade e na retidão. Ele é um cara íntegro, meu pai. E muito, muito carinhoso, muito humilde, assim, muito coração. Ele ama as pessoas. Meu pai, ele doa, e a minha mãe é a mesma coisa. Então, veio disso, né? Mas em relação à reunião de mulheres, eu já botei outras pessoas a ministrar e eu trouxe pessoas muito pontuais no Brasil para ministrar, né? Eu pensei, uau, elas vão amar, né? E elas me seguraram e falaram, não traz mais ninguém, a gente quer ouvir, porque está sobre ti aquilo que Deus colocou. Então, eu acredito que, junto com a missão que Deus dá uma autoridade para te funcionar dentro daquela missão. Então, a reunião de mulheres hoje é uma loucura. 2.500 mulheres numa quinta-feira. Aí eu pergunto, quem é que está de fora? Manaus, Piauí, Rio de Janeiro, Ônibus? São Paulo. Isso acontece, elas pedem de aniversário para o marido uma viagem para conhecer a igreja. Tá virando até um ponto turístico. Tá virando. Criciúma, eu digo, ela tá... De Criciúma pro mundo. Olha... Ô, Vivi, fora que as transmissões são transmitidas também pelo YouTube ou não? Pelo Ao YouTube, vivo? ao vivo. Fora essa quantidade que tu não conta, né? De Não, gente que tá... Não. Eu fiz uma conferência, só para te ter uma noção, fiz uma conferência ano passado. Pra te ter uma noção de como as coisas são guiadas por Deus, não por mim e pelo meu marido. Nós não temos nada a ver com isso, é Deus. Eu fiz uma conferência no meio da pandemia. Eu falei, Deus, como que eu vou fazer essa conferência? Porque ano passado tinha dado 4.000 e poucas mulheres. Nossa. E 4.000 porque eu fiz inscrição, porque senão tinha enchido. Claro. E eu falei, como que vai ser na pandemia uma conferência online? Uma moça, antes de a pandemia estourar, ela teve um sonho. Ela falou assim, estranho, eu sonhei que tu chegava no check-in da conferência e dizia assim, como eu vou colocar aqui dentro 60.000 mulheres? Aí eu falei, sério? Ela, sério. Ela falou, e de repente alguém dizia assim, não, fica tranquila, eu tenho um ambiente pronto. E era um ambiente sem fim, antes da pandemia. Aí eu assim, vamos orar para não dar nenhum problema com a nossa conferência. Claro. Chegou a pandemia. Um ambiente sem fim. Ambiente sem fim era Onde internet. é que é o ambiente sem fim? Aí eu te digo, eu fiz inscrição para saber Só pra quantas ter uma mulheres noção. se inscreveram. Não faço ideia. 60.000 mulheres se Caramba. inscreveram. Muita gente. E fora daquelas que não assistiram, na primeira transmissão, fomos para 25.000 pessoas assistindo simultaneamente ao vivo. Eu chorava, dizia, Deus, o que o Senhor está fazendo? Meu Deus, foi assim, uma explosão. E foi Ele que fez, entende? Ele que promoveu tudo isso. Ô, Vivi, uma pergunta curiosa. Daquele primeiro culto de 18 pessoas no hotel, Tá. ao primeiro culto no local onde é hoje, que é no antigo Sisos, isso foi quanto tempo? 6 anos hoje. Vai fazer 7 anos em novembro. Certo. Foi em novembro de 2014.
e vai fazer agora em novembro 7 anos. Claro que... Eu estava grávida de 7 meses. A vice. A Abapá e a Isabela tem mais ou menos a mesma idade. Mas eu digo que como passa muito tempo, né, o Chicão? E claro que foi com muito trabalho que vocês conquistaram isso hoje. Mas não te assusta às vezes? Assusta. Famílias indo morar para ter a palavra perto? Assusta quando eu tô aqui, de repente eu vou abrir agora o Instagram e eu vou ter uma mensagem de uma pessoa que já está pegando avião para estar quinta-feira aqui, por exemplo. Acontece muito isso na quarta. As pessoas já começam a me marcar. Estou no aeroporto tal, no aeroporto de Manaus, no aeroporto de Brasília, no aeroporto de Rio de Janeiro. Partiu Criciúma, a gente marca a Vivi Martinello. Eu já começo... Partiu Rua Azusa. Porque eu digo assim que a reunião de mulheres é um parto normal a cada reunião. Eu não sei fazer aquilo. Entendeu? Eu não sei fazer aquilo. É Deus. Chega na hora... Às vezes eu não sei nem o que eu vou falar. Não programa, não tem um... Ultimamente está acontecendo assim agora. Eu programo, mas agora ultimamente eu não consigo nem anotar mais o que eu vou falar. Já vem tudo assim, muito, muito forte. Assim. O que tem acontecido realmente é muito forte. E as pessoas sentem bem, né? Porque assim, não há um jugo, não há um peso. E a presença de Deus, ela... O que muda, obviamente, pelo nome, né? O Chicão congrega lá, o Chicão sabe... Culto dos homens para homens, obviamente. Culto das mulheres para as mulheres tu que ministra, e dos homens é o meu Telmo. marido, isso. Fechou? Mas Mas dos homens nós apanhamos, das mulheres não. Das mulheres é mais... Como assim? A gente apanha, né? Ah, é? Tu combinasse de ir comigo na quinta que vem. Sim, eu sei. Bota protetor bucal. Por quê? Porrada come? Ele dá só... O cara vira homem. Ah, é? Vira homem na marra. Esse que eu ia perguntar... claro que cada um tem a sua personalidade de ministrar o culto, enfim, mas pega muito pelo quê? Pela família. Legal. A importância da mulher na família, a importância do homem na família. Isso. Tanto que a Vivi viaja, mas a Vivi está sempre em casa. Tu pode ver a Vivi, não fica assim, vou viajar, ficar um mês... Não. Hoje eu recebo... E tem vezes que tu viaja chorando, né? Chorando. Hoje eu recebo em média 120, 150 convites mensais para ministrar. Nossa, Brasil todo. Eu tenho 6 viagens para os Estados Unidos, passagens compradas que estão esperando por causa da pandemia. Tenho 5 para a Europa. Olha só. Né, que brasileiros. Isso, brasileiros. Igrejas brasileiras lá. Né? E o que acontece? Todas essas viagens eu ia fazer com as meninas e com ele, porque eu não consigo ficar muito tempo longe, né, de casa, assim, não fico. Então hoje eu não atendo mais a minha agenda, nem 3% daquilo que eu sou convidada. Entende? Eu vou em lugares muito pontuais e eu viajo só 2 vezes por mês. Porque eu não posso estar ausente de casa, né? E tem igreja e tudo. Mas, como pandemia do ano passado cancelou muito evento, e eu já tinha a minha agenda pronta de dia 21, eu tive que agora juntar as 2 agendas. Então, eu estou viajando um pouco mais do que o normal. Do que o normal. Agosto, setembro e outubro, mas novembro e dezembro estou zerada, não tenho viagem nenhuma. Já tá tudo... Eu prefiro ficar mais na base, eu quero estar mais aqui. Eu não posso negligenciar minhas filhas e meu marido, né? Um casamento. Eu digo assim que um ministério não sustenta uma família, mas uma família, ela segura um ministério. Então a gente... É muito gente, eu e meu marido. A gente sai para jantar juntos, Sim. sabe? A gente ri, a gente é muito amigo, muito parceiro, sabe? Porque muitas vezes, como uma empresa pode destruir um casamento, às vezes um ministério pode destruir um casamento. Claro. Entende? Então a gente aprende a lidar com as nossas diferenças, que a gente completa um ao outro, mas a gente cuida muito da nossa família. Eu, sempre que ouço falar de ti, do Telo, da igreja, enfim, já ouvi milhares de vezes. Eu nunca vi alguém falar alguma coisa ruim ou negativa, ou algo que denigre a imagem de vocês da igreja. Nunca. Pelo contrário, às vezes eu fico até... Hoje eu não me surpreendo tanto, mas é engraçado o jeito que as pessoas falam. Tipo, eu tenho uma agência de publicidade, então tenho clientes na região inteira. Então, alguns clientes são de gastronomia e tal. Aí eu tenho uma cliente especial que ela diz, tu nem sabe quem é que veio aqui, quem? A Vivi. Eu digo, a Vivi da Aba, né? É a Vivi. Tu conhece ela? Eu digo, já ouvi falar, mas nunca conversei com ela e tal. Ela é sensacional. Tu acredita que ela vem aqui, ela janta, ela marca a gente e tudo. Mas tu pede? Não, Deus me livre. Eu não peço nada, fica à vontade. Mas olha, tu acredita? E nos ajuda, porque... Eu faço muito isso aqui. Hoje eu tenho, eles ficam... acho que 300, não lembro agora, 300 e alguma coisa de seguidores no Instagram. E uma coisa que eu amo fazer
é ajudar os comércios locais aqui da cidade. Nossa Senhora. Então, E eu eles, não então... preciso... Claro, hoje eu ganho bastante coisa, mas eu não preciso ganhar, entendeu? Então, eu estou sempre abençoando. Na pandemia, eu lembro de uma empresa que fez um produto, não vou falar aqui agora qual é, e eles estavam falindo, assim, ó, acabou, tal. Aí eu falei, sério esse produto? Tá, me traz ele aqui. Nós compramos. Eu e tirar, a Carol compramos. Quero tirar uma lá foto. Da Isara, né? Quero tirar uma foto. Gente, eles simplesmente estouraram. Claro. O Brasil inteiro comprou, Claro. sabe? E eu pude de uma forma abençoar eles. Então, assim, eu gosto muito de ajudar. Faço muito isso. Quando eu sempre o comércio local aqui da cidade, eu tô ajudando. Tá contribuindo. Diego, o nosso tempo tá... Ai, cara, eu tinha mais umas 2 horas de pergunta pra fazer pra Vivi. Mas a Vivi vai estar em novembro e dezembro aqui, cara. A gente faz a parte 2. Se vocês querem a parte 2, a Vivi comenta aqui, bota aqui nos comentários. Eu nem falei sobre... Eu tenho uma plataforma de ensino hoje de mulheres, não falei sobre isso. E eu tenho um monte de pergunta, mas o ser humano é limitado pelo tempo e nós temos nosso tempo também no programa, né, Vivi? Certo, é isso aí. Fazer o quê? Paciência, né? Não, nós já vamos acabando acabando aqui. Que a gente dá um repete, né? Acabando aqui, nós já vamos marcar com a Vivi a próxima. A próxima, já vou deixar a próxima engatilhada. Mas eu tenho só Quarta que vem quem é? Posso vir eu e o Thelmo juntos aqui, legal. Olha aí. Aí, Martinello, aí. Ô, Martinello, tu só quer jogar bola, Preto? Vem pra cá, não pode. A Vitória também, a Vitória é muito preciosa. Ô, Vivi, só uma perguntinha rápida aqui pra terminar. Tá. Tu falou da questão do Instagram, tens bastante seguidores e tu faz isso de coração, ajuda o comércio local, que é bacana também. A gente sabe a importância que tem essa ferramenta. Eu, como proprietário, sei o quanto isso é importante também. Mas nunca aconteceu de alguma empresa, de repente, te mandar uma proposta, de repente, pra te divulgar um produto. Eu recebo muitas sei lá, uma calça, uma bolsa, vou te pagar um valor X de cachê. Eu recebo. E aí? Muitas propostas. Inclusive, eu recebi uma proposta de uma empresa americana com um valor muito bom. Mas aí entra a questão do teu propósito, né? O meu propósito no Instagram não é esse. Eu não sou uma digital influencer que... Né, eu sei, apesar de ser uma mulher que influencia, apesar de ser... Eu não ganho a vida com isso. Eu não vou usar a influência que Deus me deu pro meu bem. Perfeito. Entende? Então, é uma renúncia. Daí tu vai entender, por trás de tudo que nós vivemos, existem renúncias, entende? Existem dores, existem nãos, existem coisas que Deus fala, isso eu não quero que você se envolva. Então, eu digo muito não. Então, tem muitas empresas, entende? Tudo que eu faço, assim, por exemplo, eu tô lá com minha cama cheia de presente. Eu botei lá hoje, daqui a pouco eu vou fazer os stories, mas é para abençoar essas pessoas. Legal, né? Aí show de bola. Agora, pagar cachê para divulgar produto... Não. Então, você que tá pensando em pagar aí pra Vivi, nem vem, tá? Não vem que não tem. Manda pra mim. Chicão, tá firmado o compromisso, vai ter a Vivi parte 2, então. Vai ter parte 2. Final do ano, tá? Vai ter parte 2. Mas pra ter a Vivi parte 2, esse vídeo aqui vai ter que bater 50 mil visualizações. Eita! Aí. Se não bater 50 mil, a Vivi não volta. Então, compromisso de vocês, manda na família, compartilha. Só uma coisa, não é final do ano. Que? Nós já vamos ver a próxima data. Se a Vivi tiver daqui um mês, pode ser... Na hora que bateu 50 mil, a gente liga, Vivi, bateu, vamos agendar a segunda. Então, tá fechado? certo. Compromisso? Compromisso é compromisso. Vivi, obrigado. Gente, eu que agradeço. Uma alegria estar aqui. Quem está ouvindo, assistindo, que Deus te abençoe, que você possa ter sido tocado, né? Porque esse programa são histórias... Histórias que inspiram. Que você possa ser inspirado, né, para viver a tua história, o teu propósito, aquilo que você foi chamado para ser e fazer. Eu acredito que tem muita gente aí, que tá indo escondidinha, que vai vir muito tesouro para fora. Chicão, fechou? Fechou. Fechou com aquele gostinho de quero mais. Com aquele gostinho de quero mais. E quem se inscrever no canal... isso. Gente, quando se tiver inscreve. Mais... a Vivi escreve, gente. Escreve, daí, E aí, outra coisa, dá aquele likezinho, que ele também é muito importante pro vídeo subir. Entendeu? É tão interessante que a gente precisa ajudar no engajamento, porque esse tipo de entrevista e as outras que ainda vão ter e já tiveram, precisam subir. Criciúma vai ser um lugar muito conhecido. Não só aqui, mas nas nações da Terra. Olha aí. Escute o que eu tô falando. Você que é criciumense, escute o que eu tô falando. Chicão, agora vai. Agora eu vai, e tu, o negócio vai ou não vai. Agora com a Vivi eu não tenho dúvida nenhuma. Pessoal, obrigado a todos. Semana que vem tem uma outra entrevista exclusiva também, sempre quarta-feira, 18h30, aqui no canal do Taon Podcast. Agora eu peço seu Zefiro, né? Zefiro. Podcast. Um beijo no coração do seu Zefiro também. Valeu, pessoal. Semana que vem tem mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Podcast.